Bom, eu queria, antes de mais nada, novamente agradecer o Marcelo pelo convite, né? Para mim está sendo uma honra estar aqui com vocês, é lógico. Né? Quando ele me convidou, eu fiquei assim, tipo, o que eu vou falar? Eu poderia vir aqui falar do eletrodo que eu desenvolvi, o eletrodo impermeável, mas eu falei, não vou mexer com isso não, porque isso aí já pode dar algum problema, né? Aí eu falei, não, eu vou falar do arame tubular que eu estou desenvolvendo, usando a mesma técnica lá do eletrodo, mas isso aí é trabalho para o futuro, tem fluxo para arco submerso, robô de solda orbital, tem um monte de coisa que eu poderia falar. Mas aí, como a gente está trabalhando com esse trabalho, esse estudo aqui que está sendo feito para a empresa chamada Ângulo América, né, que é um mineroduto, eu vou pegar o material que eu tenho, tem um ano, mais ou menos um ano e meio que a gente está trabalhando com eles, e eu vou apresentar para o pessoal lá, né, aproveitar e dar um puxão de orelha geral, né, inclusive para mim também. Né. Então eu preparei, fiz uma apresentação, né, desse trabalho, é um trabalho que a gente estava evoluindo, nós evoluímos, né, desde a parada do mineroduto até a retomada dele, né, que foi em dezembro do ano passado, e até agora que a gente continua fazendo algumas coisas, inclusive eu vou fazer uma enquete no final com o pessoal, né, eu até mostrei para o Marcelo, é uma aposta que eu fiz com o pessoal lá da Austrália, eu estou esperando ganhar, né, que é uma caixa de cerveja. Então eu vou fazer com vocês aí, dependendo do resultado que a gente obtiver, lógico que não vou dividir a cerveja com vocês, mas o resultado que a gente obtiver eu mando para o site, né? Depois eu vou mostrar o que é. Bom, o mineroduto é um tipo de transporte de minério, né, que tem características próprias. Eu até falei com a Annelise, né? Esse especial é um equipamento de 500 km de comprimento. O mineroduto é um negócio fantástico, né? Não é simplesmente igual o pessoal fala, é um monte de cano enfileirado. Não é isso. É um puto do equipamento. Tem um monte de coisa nesse equipamento. Desde a saída, a entrada do minério, né, até a chegada lá em Campos, é um equipamento gigantesco. É um negócio que tem assim, um monte de informação, um monte de coisas que tem que ser avaliadas, tem que ser inspecionadas. Né? Então, é um equipamento fantástico. Né? E ele tem algumas vantagens, né, em relação ao transporte de minério por locomotivo. Uma delas é que você enterra a tubulação e esquece dela. Né? E aqui é um artigo, né, do pessoal, na apresentação eu coloquei as referências, né, que a gente usou para poder sacar esse negócio. Então, assim, tem várias vantagens, né, entre elas essa daí. Bom, normalmente o pessoal usa tubos, né, de 20 a 24 polegadas, que é o mais comum, 24 polegadas, com parede de 1 milímetro, 1,5 milímetro. Desculpa, polegada, 1,5 milímetro não dá, né? Com em torno de 12 metros de comprimento. Então, é um tubo considerável, né? Esse tubo é por onde o minério vai fluir. Normalmente a gente fala que a polpa, né, que ela é feita, ela é fabricada a partir do minério seco, mistura com água, vira uma polpa, e eles então mandam isso daí pela tubulação lá para frente. Né? E no nosso caso específico, esse da Ângulo, eu vou mostrar logo em seguida ali as tubulações, ou os minerodutos que tem lá em Minas, né? Ela é bombeada durante o trajeto, né? Então tem as bombas positivas, né, de deslocamento. Aqui são os minerodutos que a gente tem em Minas, né? Esse lá da Ângulo, esse daqui, ó, Sete Conceição do Mato Dentro, e vai embora lá para Campos, né? Não, é aqui, ó, desculpa, esse cara aqui. Né? É porque tem outros, tem o de Mariana, que é esse roxo, tem esse de Congonhas, chega lá em Presidente Kennedy, tem esse daqui, que vai em Linhares. Então, são equipamentos gigantescos. Se você for olhar a quantidade de aço envolvido ali, a quantidade de solda que tem nesse negócio, é um negócio fantástico. Né? Então são vários. Né? Tem um aqui, ó, que sai de Grão-Mongol e vai para Ilhéus. Então são os minerodutos que a gente tem lá. O que deu problema foi esse que sai de Conceição do Mato Dentro e chega lá em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Até estive lá recentemente fazendo uma visita. Como é que os tubos são fabricados? Tem duas formas de fabricar o tubo. Tem a fabricação com aço submerso, né? Então
Até falei com a Elisa também, seria interessante se alguém da Confab tivesse aqui, né, para ajudar nessa. Aí, então vai me ajudando aqui na apresentação. É até bom vocês estarem aí. Né? Então o tubo, ele chega à chapa, né? A chapa ela é conformada, depois ela é soldada, é solda com arcos submersos, né? Depois de soldado por dentro, solda por fora, aí passa por um processo de expansão, para normalização e tal, e depois manda para frente. Tá? São dois tipos, né? Tem esse que eles chamam de UING ou OING, né? Forming, que eles fazem essa deformação. Depois de fazer essa deformação, eles comprimem e fazem isso daqui. E aí solda, né, por dentro, depois faz a expansão para fazer para aliviar tensões e tudo mais. Tem esse J-Ing, C-Ing, O-Ing forming, né, que é um processo mais ou menos parecido, mas ele forma um J-form aqui, né, um J-shape, e tem essas características. Tem esses que são soldados com arcos submersos, né? Normalmente solda-se por dentro primeiro, a tubulação ela vai passando ali, solda por dentro e depois solda por fora. Normalmente são 3, né, ou 4 canetas de arcos submersos, né, que fazem a solda. Essa é a solda. Então é a aparência de uma solda, né, longitudinal desses tubos. Então tem a solda interna e depois a externa, né? As duas se sobrepõem ali e fazem o par de solda, os corrosões. É muito bonito o negócio, é um negócio diferente. Existe a tubulação também que é soldada por resistência elétrica, né? Solda de topo, aí você tem o sistema de resistência elétrica, né? Já tem o sistema de remoção de rebarba e tudo mais, já faz a extração e depois faz a conformação, o sizing, aí tem um cut-off e prepara o tubo. Esse é uma junta, a projeção está... A junta é bem limpa, né? O processo é bem limpo, normalmente deforma mais por dentro, porque ele fecha primeiro por dentro e expulsa mais material, né, por dentro do que por fora. Tem a remoção e o tubo fica pronto. Bom, a colocação, acho que o Marcelo trabalhou mais ou menos em umas coisas assim, né? Não sei. Eu já acompanhei algumas montagens dessas. Né? Então, tem lá as montagens, né? O pessoal vai soldando ali, solda. O duto é assim, a gente solda, enfileira os tubos, isso, solda um no outro. Depois joga para dentro da vara. Depois joga isso. Então faz essas soldas. Eu já acompanhei gasoduto, esse aqui é oleoduto. E aí depois de enfileirado, né, você joga para dentro e puxa e faz as soldas. Parou. Bom, o que aconteceu na verdade? Eu não sei se todo mundo viu as imagens que eu vou mostrar aqui agora. O que aconteceu foi que falhou a tubulação. A primeira falha foi em abril, né? Bem do lado ali da estradinha. E olha a pressão que está dentro desse negócio, é um negócio absurdo, né? E a segunda falha foi logo uns 15, 20 dias depois, numa outra região. Por que a cor é diferente? Uma é a água, já tinha saído bastante minério, aí saiu a água, aqui não, aqui está saindo só minério. A polpa, né, na verdade. Bom, ali é a aparência da falha, né? Depois que eles pararam o bombeamento. Então a falha, ela apareceu ali. Né? É uma coisa mais ou menos assim. Aqui nós estamos vendo por dentro, a parte interna. E aí nós cortamos, porque existia uma curiosidade com relação a possibilidade de ter algum tipo de solda extra ali, porque o pessoal costuma fazer manutenção, né? Manutenção não, tipo uma recuperação da solda. Então nós cortamos para ver se viu alguma coisa, inclusive que eu falei, olha, não tem nada, mas os australianos lá queriam ver alguma coisa, eu falei, então vou cortar para ver o que tem. Né? Então fizemos os cortes e não vimos nada, na verdade, né? Só vimos pedaços da solda e por conta da pressão, né, a remoção de material é muito grande. Então, essa é a primeira e essa é a segunda. Né? A segunda é um pouquinho diferente, ela é menor do que a primeira, porque como eles estavam ainda no processo de manutenção da primeira,
tinham acabado de recuperar a primeira, né, trocando a tubulação, ligaram de novo, aí deu a segunda. Quando deu a segunda, aí já sabiam, já estava todo mundo sabendo o que poderia acontecer, então pararam o bombeamento do minério. Bom, o que nós fizemos, na verdade? Eu fui procurar pelo pessoal da Anglo para tentar responder o problema. Ou pelo menos procurar soluções, ou explicar o que tinha acontecido. Tá? E aí nós pegamos partes dos tubos que falharam, tanto novos, tanto usados, né, quanto novos. Né? Pegamos tubos de outro fabricante, né, tanto usados quanto novos, e saímos analisando esse negócio. A intenção aqui era tentar descobrir o que poderia ter causado essa falha. Né? Eu fui, no laboratório lá, nós fomos auditados, entre aspas, né, pelo pessoal do IPT. Todo o material que eu separava lá para o laboratório, eu tinha que separar a mesma quantidade de material que o pessoal do IPT. Então nós fomos fazendo análise dupla, né? Fazia lá em Belo Horizonte, o pessoal do IPT fazia aqui em São Paulo. Então, aqui é só uma demonstração, né? A primeira coisa que vem à cabeça é o seguinte: vamos ver a norma. É isso? Vamos ver o que aconteceu. Então a ideia era fazer todos os testes da norma, tanto em tubos usados quanto em tubos novos, para ver o que poderia ter acontecido. E, obviamente, atacar com bastante metalografia, cortando pedaços dos tubos, né, longe da falha, para ver o que poderia ter causado a falha eventualmente. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar a solda circular, né, a orbital, intactas, todas elas intactas, todos os pedaços que nós cortamos dos tubos que tinham soldas orbitais estavam perfeitas. Então, o serviço que foi feito lá no campo foi excelente. Foi essa que você trabalhou, né? São dois tipos de solda. Uma é a longitudinal do tubo, e a outra no campo, E aí, quando apareceu na TV, o pessoal falou alguma coisa. Eu falei que eu fui o nível 2 dessa obra, eu falei, rapaz, será que eu vou aparecer no Não, não vai não. Foi a primeira que eu procurei, né? Assim, eu sabia que não era, né? Então, a gente já tinha visto essa situação aqui. E o cara, eu falei, isso aqui não foi na solda que foi feita no campo, isso é a solda no tubo, né, fabricado. Eles já sabiam também. Né? Essa aqui é a solda que foi feita no campo. Então, nós fizemos várias metalografias em vários pontos. E aí, sobre cabeça, tudo, porque os tubos já estão parados, né? Principalmente os tubos que estavam perto ali. Mas o interessante é que nós pegamos todos os tubos, mandamos lá para o Senai, lá em Belo Horizonte, já cortadinhos, tudo preparado, as amostras, para fazer o 5L, né? Todos eles. Então essa passou, não é nenhuma delas. E, de um modo geral, todos os tubos, tudo nós testamos, 5L passou. Tanto usado, novo, brasileiro, chinês, tudo passou. Aí eu falei, bom, vamos continuar procurando. Aí nós começamos a olhar com mais detalhe as seções, né? Cortar bastante. E aí começamos a ver essas trincas. Isso aqui é trincas de tubos usados. Né? Bem aqui no toy angle, ali, bem no lado do cordão de solda. E obviamente então foi essa a causa, talvez tenha sido essas trincas. Mas não bastava só falar, foi essa trinca. O cara queria saber por que trincou. Mesmo porque a tubulação vai voltar a funcionar. Porque se continua tendo trinca lá, tem problema. Você vê uma trinca dessa aqui, ela está quase na metade do tubo. Né? E ela é de dentro para fora. E aí peguei as superfícies, nós analisamos, né, no microscópio. São trinquinhas, está vendo? São pequenas trincas, bem fininhas. E aí veio um ponto interessante, que no outro fabricante não tinha nada, só tinha corrosão. Essa região é a região crítica, ela é uma região próximo da bomba. Então é onde entra a polpa. Então a polpa entra nessa região com um pouco mais de oxigênio do que depois ele vai perdendo no caminho. Então há uma oxigenação ali muito grande, então a corrosão é bem intensa. Eu não cheguei a ver, mas no meio da tubulação, né, a 200 km do início, já não tem mais a corrosão tão intensa, igual tem ali. Mas o outro tubo não tinha nada de trinca, apesar de ter a corrosão.
E aí a surpresa, nós abrimos algumas trincas, pegamos essas maiores, né, as mais profundas, quebramos, e aí a surpresa nossa é que eram trincas de fadiga. Inclusive foi surpresa até para algumas pessoas da Anglo, que o pessoal não tinha noção que poderia ocorrer fadiga. Aí fizemos várias análises, né, pegamos a superfície, levando no microscópio, para ver, né, se conseguia entender o funcionamento desse negócio. Então dá para ver, né, o início, né, a propagação. Trincas grandes, você vê uma trinca dessa daqui, ó, ela tem aproximadamente 2 milímetros de profundidade. E se você observar aqui, ó, elas vão interligando uma com a outra. Né? Então, tinha trincas que tinham 1,5 metro de comprimento, com 2, 3 milímetros de profundidade, ou até mais. Né? Então, estava com um problema sério nessa parte da tubulação. Bom, aí começaram a surgir as perguntas, né? Como que o mineroduto pode fadigar? Que tipo de ciclagem pode acontecer ali para causar esse tipo de trinca, né? E aí começamos a levantar os problemas não, as formas, né? Então, primeiro, por exemplo, parada inesperada devido à falha de bomba, por exemplo. Então, eles tinham vários problemas de falhas, né? De válvula quebrada, vazamento, diafragma. Isso daqui tudo, quando falha, causa variação do fluxo. Né? Tipo ciclos assim, né? Então, isso ali pode ter sido a causa desse negócio. Bombeamento de batelada, eu estava tentando explicar ali também. Eles bombeiam popa, algumas toneladas de popa, depois alguns 1000 litros de água, depois outras toneladas de popa e assim vai. Então é um bombeamento desse negócio. E isso daí causa também essa ciclagem. Para quem nunca viu, eu nunca vi, eles nunca deixaram a gente lá para ver, mas é uma bomba gigantesca, né, de pistão. Tem Não rodou. Não, tem que rodar aqui também. É legal ver esse. Acho que eu tenho que rodar aqui. Não rodou. Não apareceu. Eu não sei porquê. Eu vou fazer ele. Se não der, põe naquele negócio lá que eu gosto. Esse. Tá aqui no programa. Está rodando por baixo, né? Volta naquela figura anterior, só para explicar. O anterior, volta no anterior. Isso. Aí, essa daí, exatamente. É isso aí. Pode abrir a apresentação. Então aqui, ó, esse aqui embaixo é o pistão, né? Vai bombear. Esse aqui é o diafragma, que está aqui na frente. Né? Então, a mistura da polpa com a água é feita aqui. Então esse sistema, ele bate e volta, e aqui ele sobe. Esse aqui é uma válvula de amortecimento. Então aqui entra um negócio assim meio que pulsado, né? Até chegar aqui. Quando chega aqui, ela passa a ser contínua. Então é muito legal. Assim, nós vimos filmagem, mas os caras não deixaram a gente chegar lá do lado. Um negócio meio que... Então, o problema que pode acontecer é, nesse amortecedor, gerar algum tipo de variação. E essa variação, então, causar variações aqui na polpa. Infelizmente não bateu. A Anglo tem sistemas lá que tem 10 bombas deles. Então praticamente cria o fluxo quase que contínuo, mas tem ainda essa pulsação. Então,
Aí nós colocamos, o que nós podemos procurar nesse negócio para poder tentar explicar? Até então a gente não sabia o que tinha causado e a gente não tinha ainda noção da diferença que existia entre os tubos. Porque estava mais ou menos a mesma coisa. Então a pergunta é, por que o tubo de um fabricante fadigou e do outro não? A outra é, será que um tubo corroeu mais que o outro? E além da 5L, existe alguma diferença entre os tubos? E além disso, né, que era a preocupação maior do pessoal, é que se isso poderia acontecer de novo. Se acontecesse de novo, com todos os problemas de mineração que tiveram lá em Minas, eles poderiam proibir definitivamente o mineroduto, né? Fechar tudo e acabou. Não pode fazer mais nada. Vai ter que pôr linha de trem. Né? E aí nós fizemos, então, além das observações que a gente já tinha feito, metalografia e tudo mais, nós fizemos alguns testes complementares, começando com análise microestrutural, bastante análise microestrutural, microestrutura dos cordões de solda, ZTA, tudo. Varredura 3D, principalmente da superfície de corrosão, comparação geométrica, mapeamento de dureza, medida de tensão residual, avaliação de springback, isso aqui é, inclusive, os resultados, eu já tenho os resultados, mas eu não consegui ainda plotar os dados, e simulação de fadiga, que acabou virando o mestrado do meu aluno, que é funcionário da ANA. Né? Vou mostrar para vocês o resultado. Bom, com relação às micrografias, o que nós detectamos, aqui não dá para ver direito, né, mas o que A é do fabricante do tubo que falhou e B do outro fabricante. Tá? Então, assim, o tubo A, ele tem uma ZTA bem mais larga do que a do tubo B, apesar dos cordões serem iguais. A geometria dos cordões são exatamente iguais. Mas a ZTA do tubo A, que é o tubo do chinês, era bem mais larga do que a ZTA do tubo nacional. E aí, comparando, né, a gente viu que dá essa diferença significativa, eu comecei a procurar informações com relação ao aporte térmico, porque ZTA larga, ou ZTA você pode tirar a informação do aporte térmico que está sendo usado. Sem dúvida, eu consegui achar do fabricante brasileiro, que é a Confab, né, todas as informações que eu precisava, e do chinês eu não conseguia. Então, na EPS das soldas que foram feitas aqui no Brasil, todas as informações estavam lá. É lógico que assim, a gente não sabe se esses parâmetros são os mais adequados. O que eu posso dizer é que os tubos deles não estão falhando por fadiga, que é o que estava acontecendo com o chinês. Então, se você observar, né, tinha lá os aportes térmicos que foram usados, tanto para o passe interno quanto para o passe externo, com os valores de corrente e tudo mais. E procurando do fabricante externo, do fabricante do outro fabricante, né, a gente não conseguiu informações tão precisas. A única informação que eu consegui, inclusive isso aqui é quase que uma frase lá do que eles chamam lá de Major Equipment of UOI 1000, é que eles usam 3 arames, o brasileiro usa 4 arames de 4 milímetros, o outro usa 3 arames, com correntes de 150 amperes em DC, o primeiro arame, e 1.200 em AC. Tá? Então, se você, com uma velocidade de soldagem de 12 metros por minuto, se você fizer uma contazinha rápida, você vai ver que, apesar de ele estar depositando menos arame, ele está usando um aporte térmico maior, o que justificaria, então, a ZTA mais larga. Né? Então, a conclusão que nós chegamos nesse ponto é que, provavelmente, o fabricante do tubo que falhou usou um aporte térmico maior do que o outro. Né? Isso, então, explicaria o fato da ZTA ser um pouco mais larga. Mas isso não justificaria 100% o problema ainda. Precisava ter mais informação. Isso não seria, assim, um ponto-chave do processo. Né? O que eu gostaria de registrar, isso é importante, né, que o lance da EPS. É fundamental que a gente tenha essas informações claras, né? A Ângulo tentou várias vezes conseguir essas EPS lá com os chineses e não conseguiu. Então, assim, parece que até eles consideram que não é necessário. Mas é fundamental. Não tinha notebook? Não.
Nada. A China tem TPS que não tem nada. Eles não têm informação nenhuma. Eu até brinquei com os caras, falei, não, o negócio é o seguinte, eles estavam fabricando, porque não foram todos os tubos que falharam. Tem um lote de tubos lá que falhou. Eu falei, não, tinha um Xing que estava fazendo os tubos. Aí ele precisou ir ao banheiro e colocou o Ling no lugar dele. Lá um cara quer furar o olho do outro. Então o Ling começou a fabricar com uma poste térmica mais alta para ir mais rápido. E aí quando o Xing voltou, o Ling já tinha produzido os tubos, todo o chefe dele contratou e mandou embora o Xing. Ficou o Ling no lugar do Xing. Entendeu? É uma brincadeira desse jeito. Eu não acho que o pessoal da Anglo não gostou muito, né? Mas foi a única explicação que eu dei. O cara trocou a parametrização para poder andar mais rápido com o processo. Enfim, é fundamental que tenha isso. Não é brincadeira um negócio desse. Bom, aí nós fizemos outras medições. Por exemplo, fizemos essa varredura microscópica, né, 3D. A ideia aqui era tentar comparar a superfície corroída. Aí fizemos várias medições. Conseguimos detectar que o tubo chinês, com essa medição, corroía um pouco mais do que o brasileiro. Fizemos comparação usando o que nós chamamos lá de Weld Sim. Basicamente, pegamos as micros, né, as macros, no software de imagem, chama ImageJ, e aí escalamos ele, colocamos na escala. Dali nós usamos um SolidWorks, que é um software de CAD, para escalar e colocar pontos nessa superfície. Tiramos a foto e deixamos só o perfil, né? E aí, com esse perfil, nós comparamos várias soldas, né? E aí nós temos condição de detectar qual era a espessura do reforço, a altura do reforço, a largura do cordão, se estava desalinhado, né? Porque a norma especifica algumas coisas com relação a isso. E comparando, né, os dois, então aqui seria um tubo novo, a seção de um tubo novo, é um exemplo, né? E aqui a seção de um tubo corroído. Eventualmente esse daqui é o tubo que falhou, ou da família dos tubos que falharam. Quando você overlap entre os dois, né, aí você tira aquela área ali. Então esse aqui é mais ou menos o que foi desenvolvido lá, baseado no que a gente tinha visto, inclusive anteriormente. Bom, esse aqui é o tubo da Confab, corroído, todos. Eu peguei só alguns casos, né? O que vocês estão vendo em azul ali é a falta de material, né, em função desse estudo que nós fizemos. E aí, isso aí gera uma falta de área, né, de aproximadamente 17,67 milímetros quadrados. Então, teoricamente, seria o que foi corroído da seção transversal dos tubos, em média. Então, 17 milímetros quadrados. Quando nós pegamos o tubo chinês, ele corroeu bem mais, 43. Então, foi uma forma também de avaliar o efeito da corrosão. Ou seja, não era só o problema da ZTA ser larga. Os tubos chineses estavam corroendo muito mais, né? E numa taxa talvez até maior, porque os tubos foram colocados na mesma época. Então, era outro problema que poderia estar associado ali. Bom, fizemos mapeamento de dureza, né? Aí foi só... fizemos vários pontos. E aí detectamos também que o tubo... o chinês usado nele tem uma superfície aqui nessa região bem mais macia do que os outros. O que confirma o fato, né, de ter uma zona de grãos grossos ali na ZTA maior, mais macio. E aí surgiu um negócio que foi assim, talvez tenha sido o derradeiro para a gente decidir o que poderia estar dando problema, né? Eu virei e falei assim, vamos fazer medição de tensão residual. Vamos medir tensão residual nesse negócio. Aí eu peguei alguns artigos, nós corremos atrás de alguns artigos, pegamos esse artigo em especial, foi publicado no OMAD em 2013, que é o mesmo tipo de seção, não necessariamente o mesmo tipo de solda, mas os caras detectaram diferenças, né, entre as superfícies, né? No caso nosso, a nossa carga, vamos dizer assim, ela é dessa carga que seria a circunferencial, então é o preto. E o cara comenta lá no livro, né, que a solda normalmente é tração, né, né, e é ruim, porque se a ZTA for tração também,
a trinca pode propagar. O artigo só mostra, nós usamos o artigo como argumento para poder medir esse negócio. E aí eu saí procurando no Brasil quem poderia fazer essa medição para a gente. Eu achei 3 supostas empresas, mas eu achei uma que foi fantástica, que é o LabMetro lá de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. Os caras têm um sistema de medição de tensão residual que é fantástico. Tá? Nós fizemos com o furo central, seguindo a norma, né? E aí contratamos o pessoal para ir para lá. Eles ficaram com a gente lá uma semana fazendo essa medição. Né? Nós separamos 3 tubos para a gente poder medir. Né? Eu chamei de ponta, aqui, o A é o chinês, o B é o brasileiro, né? Pegando 2 seções, straight e curva, né? Curvado e reto, e pegamos ponta. Então, os caras ficaram lá medindo. Isso aqui está lá no fundo do meu laboratório, os tubos ficaram lá. É pesadíssimo esse negócio. Manipular esse negócio, ele é um negócio... Esses tubos tem mais ou menos 2 metros cada um, mas é muito pesado. E esse é o sistema dos caras. Eles trabalham com holografia eletrônica, não é extensômetro. Então eles vão fazendo um furinho e projetam um laser lá dentro, e eles então têm condição de saber quanto que foi a abertura do furo ou o fechamento do furo, baseado numa curva assim, ó, é holográfico. Eles vão medindo aquilo ali. É lógico que assim, não penetra muito. O furo central não penetra muito de um modo geral. Né? Mas esse em especial, nós achamos legal porque ele é muito preciso. Então assim, qualquer coisinha que saísse, e os caras são muito bons de serviço. Né? E aí fizemos então a medição. Eles fizeram um furo em cima do cordão e 4 furos do lado do cordão. Cada furinho desse aí demorava 1 hora para fazer. Né? Nós fizemos ao longo, tanto por dentro quanto por fora. Então tem a... Então assim, é mais ou menos. Isso aqui é uma foto real de uma das regiões. Então aqui o sistema, né, colocado lá internamente e aqui externamente. O calor infernal, Belo Horizonte está muito quente, muito seco, então ficaram lá com a gente 1 semana. Bom, os resultados aparecem para a gente, né, como gráficos parecidos com aqueles que eu coloquei lá atrás. O que interessa para a gente aqui é o vermelho. Eu coloquei só para mostrar para vocês que cada gráfico tem uma característica, né? O que é acima de 0 é tração. O que é abaixo de 0 é compressão, lógico. Eu vou logo nas comparações. Esse aqui é um tubo chinês, né, interno, em cima da solda. Então dá para ver que é tração. E aqui é o tubo brasileiro, em cima da solda, compressão. Aqui é o tubo chinês, a 5 milímetros da solda, tração. E aqui é o tubo brasileiro, 5 milímetros da solda, compressão. Vocês mesmo podem falar qual que é melhor. Vocês preferem para fadiga tração ou compressão? Compressão, sempre. Tá? Então, o tubo chinês, por algum motivo que nós não conseguimos identificar, porque a gente não tivemos acesso ao databook deles, os tubos estavam com tração, tanto internamente quanto externamente. Já o tubo brasileiro, pelo método que vocês estão usando lá, né, apresenta compressão, tanto internamente quanto externamente. Em alguns casos nós achamos externamente tração, o que não é incomum. Mas internamente, compressão. A conclusão que nós chegamos nessa etapa aqui é que provavelmente o chinês não fez a expansão naquele lote de tubos que eles mandaram para o Brasil. Nós fizemos o springback. Esse aqui, se rodasse, seria legal, mas tem que pegar só o comecinho. Você me ajuda ali, Marcelo? Eu vou explicar. Eu não tenho o resultado, eu vou só mostrar o filme. Nós pegamos os tubos, né? Outros tubos. Pode rodar, é só mandar rodar. É porque está logo no comecinho. Vocês estão vendo aqui que o tubo está fechado, né?
Já deu até um barulho bem antes, né? Afastado o som. Está vendo ele oscilando? O que nós fizemos? Nós colamos extensômetros de alguns pontos dos tubos, né? Então, tem extensômetro colado aqui. Filmamos ali, tem um cara filmando ali, ó. Na verdade são alunos. E tem extensômetro internamente e externamente. Tá? E aí cortamos tudo. Então, o chamado springback. Tem esse negócio que vocês viram aí. Dá para rodar de novo? Deu para escutar o barulho, vocês escutaram, né? Travou tudo. Nós não conseguimos ainda analisar os resultados. Foram, acho que são 48 extensômetros, um sistema estamos usando um sistema de 64 canais. Não é meu, é emprestado, eu consegui com a empresa dos alunos meus também. E nós colocamos lá para usar. Só que os sinais, é muito sensível, então nós estamos analisando ainda. Mas a indicação é que esse teste confirmou o outro teste, ou seja, os tubos brasileiros estão comprimidos internamente e os tubos chineses estão tracionados internamente. Mas como eu não tenho os resultados, então eu prefiro não colocar. Acho que a apresentação ficou muito grande por conta dos filmes, né? E a quantidade de foto que tem também. Só para ângulo eu já escrevi, nesse último ano e meio, eu devo ter escrito uns 15 relatórios de cada etapa, né, que a gente foi fazendo. E tem que escrever em inglês e em português, porque vai para fora. Mas, professor, o que vai fazer com os tubos que estão montados lá? Pois é, os tubos estão lá funcionando, estão lá legais. Eu passo aqui. Passa aí agora de novo, só para eles verem o... Presta atenção que o tubo, a força é tão grande, né? É o barulho da antes. Olha lá. A menina até tomou susto. Ele faz isso, né? Nós estamos filmando, nós temos as filmagens, a gente conseguiu fazer um estudo de filme, né? E o mais impressionante é esse daqui, ó. Essa aqui, ó, é o tubo B. Né? O tubo B, ele abre mesmo, né? A abertura é bem maior do que o tubo A. E o tubo A, como ele é comprimido, tracionado, ele tipo que puxa, ele tenta defasar a seção. Então, isso também está sendo medido, nós medimos, né, durante a abertura do springback. Isso não está inconclusivo ainda, mas tem indicação de que provavelmente o tubo é esse. Bom, então assim, a gente está acreditando. O problema foi aporte térmico, né? O problema foi alguma coisa que ficou sem ser feita na produção dos tubos. Por algum motivo os chineses deixaram de fazer aquilo ali. Só para falar, todos os tubos que estavam lá daquele lote foram trocados. Todos. Né? Inclusive vocês tiveram que trabalhar duro lá para poder fornecer o material. Porque a proposta, né, é exatamente essa, é repor tudo para não correr o risco. Então, agora está seguro. Pelo menos a gente está acompanhando, né? O pessoal está acompanhando, eles passaram o PIG ano passado, e a proposta dele é passar PIG daqui a 3 anos, de novo. 3 anos, agora 2 anos, para fazer uma inspeção. Mais uma vez, lembrando que isso aí é um equipamento de 550 quilômetros, então é um negócio, né, complicado. Passar um PIG num negócio desse aí não é fácil. Mas é melhor do que ficar parado, né? E parado é uma fortuna. Bom, o que nós fizemos mais? Assim, isso aí, nesse caso agora, é para dar um feedback, inclusive, com relação a esse lance, né? De quanto em quanto tem que fazer ou passar o PIG. Então nós fizemos simulação por fadiga, a gente está simulando lá no laboratório, né? Então extraímos amostras do corpo de prova, né, dos tubos,
tanto do novo quanto usado, e estão fazendo 3 pontos, usando a máquina lá. Esses cálculos aqui foram feitos por uma empresa americana, que é a empresa que está dando suporte para eles com relação à parte do levantamento de dados, né? Simulação por elementos finitos. Eu tenho uma Instron servo-hidráulica lá, que a gente faz ensaio de fadiga nela, em CTLD, esse negócio todo. E aí, colocamos lá. Então, aqui é só um exemplo. A trinca começando a propagar ali. Então, nós estamos simulando no laboratório isso daí. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são alguns copos de prova. O tubo A, que é o tubo chinês, está falhando com 41 mil ciclos. E o tubo B está falhando com 49 mil ciclos. Quer dizer, um número considerável superior. Entendendo que 8 mil ciclos aqui é muita coisa, se você for considerar isso que é exponencial. Se você pega o usado, está dando 18 mil, o outro está dando 29 mil, quase 10 mil ciclos a mais. Não ficamos satisfeitos com isso, aí nós começamos a desenvolver um modelo matemático para poder entender isso daí. Foi o que virou a dissertação do Cássio. O Cássio é o rapaz que fez o mestrado, é o funcionário da ANDO. Eu acho que hoje no Brasil é o cara que mais entende de tubulação de mineroduto, esse menino aí. Ele, inclusive, foi promovido lá dentro, porque a outra empresa chegou lá e ofereceu para ele um outro salário, bacana. Aí ele falou com o chefe dele falou, não, vou te perder agora, você está sabendo de tudo, né? Então ele ficou lá, e hoje ele é mestre. Então ele fez esse estudo, né, e seguiu uma metodologia, seguindo esse mesmo princípio de flexão em 3 pontos, né? Pegou dados da simulação de pressão interna, que foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos, fez a simulação, e desenvolveu toda a metodologia, né, para desenvolver as curvas FN, e são curvas de força por ciclo, né, ou pressão por ciclo, para a gente então ter uma noção do tempo de vida ainda dos tubos, né, se eles continuarem. É lógico que assim, eles trabalharam muito para reduzir o problema de corrosão, já estão fazendo isso. Eu não sei se vocês viram nessa foto aqui, ó, está vendo esse vaso aqui atrás? Aqui atrás é um vaso, ele não está sendo usado aqui não. Mas esse vaso aqui é um vaso de pressão, a gente não está usando ele com pressão, mas a gente consegue colocar água ali dentro e fazer um ensaio de fadiga ali dentro. Eu faço, lá no laboratório a gente faz fadiga subaquática em pressão. Só que nesse caso específico é fora da pressão. O que eles estão fazendo é levando a água lá para a gente está ensaiando a água. Ensaiando as primeiras águas que estavam péssimas. Eles puxam a água logo depois da cidade. Então a água vem com tudo. Agora eles estão pegando água, mas estão tratando a água antes. Então melhorou muito a água, a corrosão variou bastante. E estão controlando melhor o pH, o oxigênio, esse negócio todo. Então, nós fizemos esse estudo, né? E a ideia é ter mais ou menos uma noção de quanto tempo que esses tubos, ou a fadiga, né, poderia acumular e falhar de novo o tubo. Bom, ele modelou, é um modelo, né, fez a flexão em 3 pontos, desenvolveu o modelo, que é a parte de malha, ensaiou na máquina com os extensômetros, calibrou os extensômetros, aqui é um sistema lá da máquina, que é o tanque que eu falei. E então fez os testes, né, simulando o trabalho. Esse foi o mestrado dele. Esses dados também são dados que foram obtidos com o pessoal da empresa. E aí ele mede, né, ele controla a frequência e as forças. Em função das forças, ele sabe a tensão que está aplicada no tubo. Ele consegue, então, verificar, né, os dados. Então aqui, na verdade, isso aqui é uma simulação que ele fez na máquina. Ele fez a simulação no elementos finitos, usando a metodologia, e fez a simulação na máquina, como se a máquina fosse, se a gente fosse variando o ciclo. Tanto escada subindo, quanto escada descendo. E vocês não estão vendo aqui, mas aqui são duas retas, na verdade. É a reta simulada e a reta da máquina. Né? Tanto em ensaio de tração, quanto em ensaio de compressão. A gente na máquina trabalha com força, mas dentro do vaso, né, dentro do tubo, é pressão. Então a gente precisa ter resultado da força para a pressão. Então houve uma conversão de dados ali, né,
que ele pega, então, a força, né, e passa para a pressão. Então, a gente sabe, conhecendo a pressão que está passando dentro da tubulação, tem condição de prever isso daí. É lógico que no teste que ele está fazendo, né, como a gente já tinha feito antes, também abriram trincas, né, as trincas abriram e a gente, quando abria, parava para poder... Não era interesse nosso que propagasse a trinca, a gente queria saber o instante que ela abrisse. Então aqui é força por ciclo e aqui é pressão por ciclo, que era o que interessava para a gente. Comparou com norma DIN, e começou a estudar, aí já com valores reais, tá, extraídos lá da simulação, da medição que eles fazem. Ele pegou os sinais e aqui operando em bateladas. Então, operando em bateladas, né, colocando aqui a variação de pressão com o número de ciclos, né, usando as equações que ele tem lá, teoricamente o sistema funcionaria 133 anos. Nós vamos morrer todo mundo, apesar, não sei, tem gente que talvez vai viver 150 anos aí, vai ver isso aí, né? Mas tá bom demais, né? Daqui a 100 anos o cara desliga, joga fora, acaba o minério, não precisa mais, né? O problema é que quando você tem batelada com pulsação, que aí, usando os mesmos dados, né, usando a mesma metodologia, baixa para 3 anos, 7, ou seja, 4 anos. O que aconteceu foi exatamente isso. O sistema falhou com 4 anos. Então, o sistema, essa metodologia que ele desenvolveu no mestrado dele bateu com o que era esperado, né? Ou era esperado, com o que aconteceu, na verdade. Então, ele apresentou esse trabalho agora lá no Rio Oil and Gas, lá no Rio, né? E foi muito legal, foi o mestrado dele. Bom, as considerações finais, basicamente, nós criamos critérios junto com eles, né? A gente está avaliando essa vida da tubulação junto com o pessoal dos Estados Unidos, acompanhando, nós continuamos fazendo ensaio de fadiga. Minha máquina, eu tenho 2 máquinas lá, eu tenho uma Instron, agora eu estou montando uma MPS. As 2 estão funcionando para poder gerar informação com relação a esse lance da fadiga, né? Estamos acompanhando as vibrações, eles estão acompanhando as vibrações, inclusive falaram que vão colocar mais bombas no sistema, né? Além disso, estão controlando muito a água agora, porque a água foi um causador do problema. E uma coisa que ainda ficou meio ainda sem entender é um lance que a gente não sabe o que os chineses fizeram lá com a tubulação para dar essa diferença, né? Eles não vão falar nunca que aceitaram. O que se tira, né, isso aqui que eu falei, inclusive eu falei ontem à noite com o pessoal da FPTS, né, é que é fundamental o acompanhamento da fabricação. Nós ficamos sabendo que ninguém acompanhou a fabricação desses tubos na China, né? E além disso, os engenheiros de soldagem, inspetores de soldagem, né? E além disso, esse lance de ter os documentos precisos para a gente poder entender como que a coisa funciona, porque a seriedade do pessoal lá do Confab, né? Isso é fundamental, quer dizer. Se não tiver esse documento para a gente saber como é que as coisas foram feitas, não tem jeito. Não tem como se analisar né? Então, acho que a consideração final é essa. Nós datamos, igual eu falei, nós datamos testando algumas coisas, mas o sistema está funcionando. Né? Eles estão mandando minério lá para o Rio, né? E a expectativa é que não fure de novo, né? Pelo menos eles estão passaram o pique, né? 10 minutos? Então vamos fazer uma enquete aqui, né? Então é isso, basicamente é isso, tá? Aqui está o meu nome, né? Isso aqui é a equipe que trabalha comigo, o professor Ariel foi meu aluno, né? Tudo aqui é meu aluno. O Ariel, ele é cubano, ele veio fazer mestrado comigo, fez doutorado. O Ariel, o doutorado dele foi fadiga subaquática, né? Um projeto de soldado subaquático com os cubanos. E aí ele decidiu ficar no Brasil. Essa semana passada ele pegou o documento de nacionalidade, né? Nacionalizou brasileiro. Já fez a primeira viagem dele, foi para a Colômbia fazer uma palestra lá. Então foi legal, porque sou padrinho do filho dele, inclusive. O Andrés é colombiano, o Pedro é brasileiro, o Henrique é brasileiro. E o Acácio, que agora é mestre, né? É o que vem da Anglo América.
Posso fazer uma enquete antes de passar para perguntas ou eu respondo as perguntas antes e faço a enquete depois? Eu acho que vai ficar mais legal as perguntas antes e a enquete no final. É? Então vamos. Então está aberta a pergunta. Pode coçar para me perguntar aí. Primeiramente, parabéns aí, eu acho bacana o trabalho que o senhor fez. Eu já ouvi falar de nome, conheci você de nome e a doutora Annelise. Então, já ouço falar de vocês bastante tempo. Hoje eu tive a oportunidade ontem de conhecer vocês pessoalmente. Parabéns aí. E quanto ao trabalho de vocês, eu estava até analisando, hoje eu trabalhei em umas empresas de revestimento. Pelo que eu entendi, não tem nenhum revestimento nesses tubos, né? Não tem um trabalho de, vamos dizer, de prevenção, corrosão ou abrasão. Pelo que eu vi, acho que abrasão acho que nem tem, né? O único revestimento que ele tem é aquela borracha externa que vocês põem, né? Vulcanizado, só. Mas tem a pintura interna. Né? Tem uma pintura interna. Pintura só, isso não é nada. Então, não é necessário. Mas quanto a O lance todo lá, que depois assim, aí a gente começa a tirar a coisa do pessoal, Eles confessaram depois que a água que eles estavam pegando não estava 100% controlada. Eles estavam pegando a água logo embaixo da cidade. Então, era uma água muito contaminada. Estava com pH muito baixo, abaixo de 6. E a gente sabe que para esse tipo de aplicação, o pH tem que ser próximo de 11. E aí, agora eles estão usando bastante produto para poder subir o pH, fazer o controle. Mas mesmo assim, é complicado o negócio. Isso é uma fábrica. Se você olhar a planta deles lá, é uma fábrica gigante. Imagina uma fábrica de 550 quilômetros. É um negócio gigante, é um negócio fantástico. Quantidade de gente que trabalha nisso, fora o pessoal que extrai o minério, né? O pessoal que trabalha nesse envio é muita gente. Então é um negócio complicado. Não é simples não. Bom, professor, parabéns. Você não acha que é uma falha da fiscalização, de não fiscalizar lá na China? E também você não acha que é um pouco fraco instalar uma API para uma obra dessa? Isso é um X70, na verdade. X70, não, mas porque nós temos casos similares também lá no Azerbaijão. Eles pegam uma API, mas eles vão reforçar muito os ensaios, o teste e tudo. Analise, eu mandei para você o relatório, viu? Eu acho que, você acha que da maneira como foi aplicada a API 1104 é adequada para esse projeto? Não um pouco fraco? 1104, não sei. Não sei te falar, não. Marcelo? Aqui é 104 é a de circunferencial, né? É para circunferencial, esse é longitudinal. E para a solda, estava bom? Que tipo de ensaio foi feito para a solda longitudinal na China? Ninguém sabe. Não, porque... Não, lá na China, Ué. eles falam que fizeram seguindo a norma Não. 50X. O API, né? Fala que seguiu. Eu fiz todos os ensaios, de novo, tração, dobramento, chapita, isso tudo, passou em tudo. Passou em tudo. Passou em tudo. É muito estranho essa história. Tá. Agora, aí é um negócio que assim, nós estamos conversando muito, até bom, eu queria até falar mais diretamente com o pessoal da Confab, né? Uma das coisas que nós discutimos lá é porque não existe uma previsão na norma para tensão residual. É lógico que você não pode ficar fazendo ensaio de tensão residual em todos os tubos que você vai. Então você fura todos os tubos, aí você fala, vou furar e fazer uma solda para tampar o furinho. Não pode fazer isso. Então o ideal seria desenvolver uma metodologia, talvez na fábrica, não sei, para poder fazer essa verificação. Porque o ideal é compressão internamente, na superfície interna, e compressão externa ou tração externa, até a tração aceita. Agora, como é que faz isso? Não tem jeito. Nós já pensamos lá, bater um martelo, um dispositivo que mede o som, não sei. Tem que desenvolver alguma coisa. Tem um método hoje não destrutivo, por raio-x, usando equipamento de medição de tensão residual por raio-x. Agora, ele também é um negócio que não é muito confiável. Eu não sei se daria para usar, né, para garantir alguma coisa. Mas eu acho que o campo está aberto. Nós ainda vamos fazer alguns testes, inclusive uma enquete que eu quero fazer com vocês é exatamente o teste que nós vamos fazer.
Boa tarde, meu nome é Paulo, eu sou produtor da planta da Confab, que faz as soldas longitudinais. E Parabéns. podia ser um pouco melhor, mas alguns comentários que eu anotei a respeito, respondendo até um pouco a pergunta do senhor, a API, ela tem alguns anexos, alguns adendos, que ela pode fabricar tubos para fadiga, ou seja, alguns ensaios que liberam os tubos para fadiga e também para corrosão. Mas quando o cliente pede uma API 5L normal, ele tem que se preocupar, por exemplo, com a água que ele vai, com o que ele está transportando dentro do duto. Então, se ele não pediu um tubo para corrosão, não foi feito nenhum ensaio de H2S, de gás sulfídrico, nada. Então, não dá para garantir a corrosão. E para fadiga a mesma coisa, a API ela tem, a 5L ela tem alguns adendos quanto a isso. Nesse mineroduto da ANGLO, nós fizemos a reposição desses tubos, foi urgente. Foi 15 quilômetros, não foi? Eu não lembro exatamente, foi em torno de 200 tubos. Eu acho que 15 quilômetros. E hoje, assim, esses tubos API, junto com o DNV, são para lâmina d'água de 1.500 metros. Que é o que a gente faz pré-sal e tudo mais, e é da mesma planta. Então, ou seja, realmente um duto nessa condição com P não é normal. Então, alguma coisa errada foi feita, com certeza. Com relação ao ensaio de tensão residual circunferencial, alguns clientes já estão pedindo, porque a API ela nos obriga, além da qualificação da EPS, a gente fazer o ensaio por corrida de usina. Ou seja, cada corrida de usina tem que fazer tração de novo, Sharpie de novo, CTOD, se for o caso, todos os ensaios. E alguns clientes estão pedindo tensão residual circunferencial, que é um teste destrutivo. Pois é. Então, isso realmente já tem gente pedindo já. É recente isso. Não tem um ano. Conta desse problema. A gente tem feito isso principalmente para prospecção, para tubo de prospecção de petróleo. Tem um custo maior, mas realmente tem um produto Aumenta bem mais... um pouco o custo também, né? Sim, com certeza, perde muito mais material. É isso. O ideal seria que se descobrisse um não destrutivo, fácil de usar, e que a gente pudesse obter a informação, né, não necessariamente valor de tensão residual, mas pelo menos saber se qual o nível de tensão que o material está, antes de liberar a tubulação, não sei. Tem fractometria. Fractometria. Isso. Alguma coisa, tem que desenvolver alguma coisa. Com certeza a Anglo, se eles forem comprar mais tubos, eles vão começar a preocupar com isso. E a expansão do tubo? A norma manda fazer isso? Manda. Aí ele pode responder melhor do que eu. De 0,3 a 1,5% de expansão obrigatória. Está mandatório pela norma API. Depois de qualificado, você não pode variar essa taxa mais ou menos 0,2%. Então você tem que expandir mais entre 0,3 e 1,5% e qualifica. Você qualificar o processo de expansão assim como o processo de soldagem. Depois você qualifica, você não pode variar esse processo. Então, se um lote está diferente do outro, com certeza ele fez cada lote. E tem a evidência que o chinês fez ou não fez? Não. Sem evidência? Não. Sem registro. Nós medimos ovalização também nesses tubos, né? Coloquei aqui, porque tem uma pequena diferença do chinês para o brasileiro. O chinês é mais ovalizado do que o brasileiro, que seria talvez mais uma evidência também, que eles talvez não tenham usado a expansão corretamente, alguma coisa aconteceu naquele lote de tubos. Né? Eu não comentei aqui, mas é porque eu não falei nada de corrosão, mas tem uma equipe de corrosão lá da UFG que está trabalhando com essa parte toda da corrosão também. A professora Vanessa, né, da Engenharia Química. Né? Mas na construção do duto? Eu ia te falar exatamente isso. Com relação à metalurgia, não. O cara sentiu o arco, não. Mas a ovalização, os soldadores falavam. Porque esses tubos chineses, o pessoal tomava eu acho que o problema maior também é que esse mineroduto ele foi numa época ruim, né? Parece que esse mineroduto foi comprado por um grupo, aí passou para um outro grupo, que passou para um outro grupo, então houve uma mudança de dono nesse negócio aí. Por isso que houve essa perda de informação, foi um negócio complicado pra caramba. Né? Mas assim, eu acho que agora está resolvido com certeza. Né? O pessoal está mais preocupado. Depois daquilo que aconteceu em Mariana, né? Depois em Brumadinho,
Esse daí aconteceu. A gente sabe que nas outras já aconteceram esse tipo de problema também. Não foi divulgado porque não estava tão intenso o problema, né? Então, o pessoal fica preocupado. Lá em Brumadinho, por exemplo, afetou a região toda. Meu sítio é perto de Brumadinho. E do valor, eu estou vendendo meu sítio, quem quiser comprar. Mas assim, não teve efeito nenhum, eu estou do outro lado da montanha, mas assim, ninguém vai lá, ninguém quer ir lá no sítio mais. Ah não, vamos lá não, porque vai estourar a barragem, vai cair para cima. Falei, cara, é do outro lado, não tem nada a ver. Então assim, afetou, o pessoal ficou traumatizado, sinceramente. Morreu muita gente lá no Brumadinho, né? E, inclusive morreram conhecidos da gente. Morreu um aluno meu lá, lógico, tem aluno para tudo quanto é lugar. Morreu um menino lá. Ele tinha ido conversar comigo umas 2 semanas antes, ia fazer mestrado comigo. Aí, quando teve o acidente, um outro aluno falou, pô, Braco, o menino morreu. Eu falei, não acredito. Eu ia mexer exatamente com fadiga também. Então, foi triste o negócio. E aconteceu esse problema exatamente naquela época que estava aquele rebuliço todo, aquela bagunça. Aí o Ministério Público foi lá e parou a obra. Parou em abril, eles ficaram fechados de abril até dezembro. Nós fizemos vários, porque tem vários problemas também. Não só esse especificamente, mas na instalação, o pessoal pega os tubos com o trator e costuma muito bater a ponta da lança no tubo, arranha o tubo. Aquilo tudo ali, fadiga, ataca, né? Então o Big, na hora que passou por dentro, ele detectou um monte de microtrincas, não necessariamente na solda, na superfície, longe da solda, inclusive. E aí quando desenterraram era amassamento, que na hora de instalar o tubo, o pessoal não foi cuidadoso o suficiente. Não, mas aí foi falho isso. Aí Pois a gente é. controla tudo. Pois é, mas aí aquela foto que eu mostrei, os caras estão usando, como é que fala? Fita, né? Não usa corrente não, cinta. Né? Por algum motivo, aquele tubo especificamente, olha, faz um cálculo, gente, são 550 quilômetros, 12 metros cada tubo, quantos tubos tem aí? Vai acontecer do cara trombar um trator em um dos tubos e vai fazer uma marquinha nele ali. Aquela marquinha pode gerar. Então o pessoal lá na Inglaterra, que é a empresa que foi contratada para fazer o gerenciamento, né, da segurança do negócio, não aceitava. Passaram o PIC, deu esse problema, o pessoal barrou, aí levaram lá no laboratório um pedaço, né, eu peguei e olhei, nós fizemos metalografia rápido, isso foi dia 22 de dezembro do ano passado. Era sexta-feira, véspera de Natal. Né? E aí nós ligamos para a Inglaterra para os caras liberar. O cara liberou domingo, dia 24, a Mineiro Duto voltou a funcionar. Né? Tem uma filmagem do diretor lá na minha sala, vibrando, porque os caras estavam sendo mandados embora. Iam mandar todo mundo embora. Estava desde abril parado. Imagina. Né? Então, foi um negócio complicado. Posso fazer uma enquete? Mais alguma pergunta antes? Não? Vamos lá para a enquete? Bom, vou fazer. O negócio é o seguinte, porque nós vamos fazer um teste ainda lá no negócio, e aí eu apostei com o australiano lá da Anglo, uma caixa de cerveja. Ele na verdade, ele tá que nem eu, ele acha que vai ser do jeito. E aí o pessoal da Anglo, o outro diretor lá, acha que vai ser de outro jeito. E o Ariel, o aluno, também acha que vai ser de outro jeito. Então eu preparei uma enquete aqui, nós vamos fazer uma aposta. Tem que arrumar um papel para a gente poder... Eu vou bater uma foto. Quando eu falar quem acha que é o A, aí o pessoal levanta a mão, a gente bate uma foto que é o A. Quando eu falar que é o B, o pessoal levanta a mão, aí a gente bate a foto. Quem que é o... não tem um papel que a gente pode escrever, não? Só para a gente levantar assim, para a gente saber o que é o A e o que é o B. E aí depois que eu fizer os testes lá no laboratório, eu vou publicar os testes para vocês. Eu mando no nosso sitezinho. Só um A grande. É só para poder... Um A grande? Um A. Põe um A, o grande. Isso, pronto. Do outro lado põe B. Pronto. Na foto tem que aparecer, né? Dá para aparecer? Essa vitrinha vazia? Pincel atômico, alguma coisa. Ninguém tem? Pincel de quadro? Ah, não tem, né? Ó, professora... Lógico. Rosinha é o melhor. Vou abrir ali o enquete.
sabe, isso aqui é a sombra que eu mostrei lá na minha apresentação. As trincas surgiram aqui, ó. É isso? Na ZTA, lá bem no ângulo ali. Tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a fadiga em 3 pontos. Então a proposta é a seguinte, nós vamos remover o reforço do lado interno do tubo. É isso? Os copos de prova já estão lá na usinagem, está removendo. O cara está tomando o maior cuidado para não colocar informação, está usinando com refrigeração, é um passe devagarzinho e tal. Vamos tirar aquilo ali. Beleza? A pergunta é o seguinte, nós vamos levar para ensaiar a fadiga aquilo ali. Então nós temos 2 opções da trinca para propagar. Ela pode propagar ali, que é o que está acontecendo, ou propagar ali. Tá? Então eu quero saber de vocês quem que acha que é A e quem que acha que é B. Onde vai propagar? De onde vai sair a trinca. No ensaio de fadiga. No mesmo ensaio que nós estamos fazendo. Nós vamos colocar lá o... Tirando o reforço. Eu vou remover o reforço, vai tirar o reforço fora. Essa aqui é a ideia. Então, quem achar que é A, eu vou pedir para levantar a mão. Aí nós vamos bater foto. Removendo no céu. Então segura aqui na frente. Eu não vou contar, não, porque a foto já vai, obviamente. Né? Você não falou que ia fazer essa foto? Bem, então vamos lá de novo. Quem que acha que é A? É no tubo chinês ou no tubo do Brasil? Isso? O tubo da Confab está falhando, está pintando também, não deu Não, ponto. sem dúvida, mas qual que vai nos dois? Vai fazer nos dois? Vai fazer em todos. Chinês já fez Só lá, eu vi. o corroído não vai fazer, tudo novo. Vamos pegar os pedaços do tubo. Beleza? Dá para contar? Quem acha que é o A? Beleza? Deu? Bom, agora quem acha que é o B? Ele segura, você acha que é o B, né? Você não levantou a mão. Quem acha que é o B? Empatou, meu. Empatou, galera. Eu achei que está empatado. Dá teoria. Vai ser por quê? difícil. Tem que dizer Marcelo vai contar. Mais alto e mais B, ó, Bacalhau. Mais alto e mais B. Mais alto e mais B. Empatou? Você acha? Não sei. Mais bem. Publica na página depois pra gente. Sim. Deixa ela na página. Aí nós não fizemos o teste ainda, nós vamos fazer. Mas então, a dureza na solda é mais baixa que a dureza na CTA. Né? É. Você está fazendo um ensaio de 3 pontos e ali vai ser a máxima tensão do seu ensaio. É. Mas você tem tensão Aqui, visual. aqui, é a ZTA aqui. Não, se vocês fizerem ensaio de 3 pontos, você vai estar com todo mundo ali? Não, você está em 3 pontos. Isso aqui sai fora. Ó, você está fazendo aqui e aqui. Lá em cima. Então a máxima tensão no ensaio vai estar todo mundo na mesma tensão. Vai estar todo mundo na mesma tensão. Tá, então mas se você tem tensão residual de soldagem, ela vai ser máxima na ZTA. Por isso que eu falo. Por isso que eu falei, que o cara está removendo o reforço com todo cuidado para não imprimir nenhum tipo de tensão ali. Então ele está passando devagarzinho. Porque você tem a questão estrutural, mas você tem É, a tem que questão ter da os grãos tensão. comunares e tal, nós estamos, né? Lembrando que são 4 arames, né, soldando. Esses copos de prova são mais ou menos de, sei lá, 20 milímetros de largura. Né? E você vai fazer o ar. Vamos lá. Pega lá o B, eles estão na foto igual que a sua. Não, eu faço o seguinte, fizer os resultados, eu mando para vocês. Lá, na hora vocês vão fazer. Analise a posição no ar. Você aposta qual? Não, mas Aí, ó, lá, eu estou usando o seguinte, esses são os treinamentos de segunda-feira, está lá no laboratório. É um cara que é responsável pela parte de falha. Lá fora bomba. O cara é um... Ele não faz tudo, ele viaja para São Sul, viaja para... Então o cara sabe. Aí quando eu coloquei isso daí para ele, ele falou, mas você não... Eu falei, não, eu tenho que saber.
Aí o outro menino que trabalha comigo falou, não, vai ser no B. E o outro, o Cássio, que também falou que vai ser no B. Então lá também está dividido, lá é que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Depois manda a foto. E aí a gente tem os resultados, eu mando para vocês. A gente vê o que ele usou. Tá fazendo lá. O cara que está usinando é A ou B? Não, nós vamos fazer com os dois, com o chinês e o brasileiro. Me tremei para não falar o nome da empresa. Igual, por exemplo, num trabalho desse, você não pode falar defeito. Se você fala defeito, o cara que não é da área, fala, porra, para. Então a gente fala descontinuidade. Então eu também não falo o nome da empresa, né? A e B, lá, B. Mas é fácil de achar o nome dele, né? É lógico. É ruim. Mas toda a documentação toda da Confab foi, nós analisamos, perfeita, tá tudo certinho aqui, tudo bacana. Beleza? Então tá bom. Estou à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais também depois, pode mandar. Eu só não posso, meu documento que vai deixar para vocês, está sem os filmes, né? Esses filmes estão na internet. E na apresentação, lógico, que eu estou passando, não tem nome da empresa. Eu quero também. Beleza? Então tá bom.